Olá pessoal do sétimo ano do Instituto Ananelli. Vamos falar hoje sobre indústrias, tá? A gente já viu aí no caso o início, né, da industrialização no Brasil, já viu como aconteceu esse processo industrial até no caso se solidificar no século XX. E agora a gente vai falar aí no caso sobre os tipos de indústria e no caso as vantagens e desvantagens aí dessas indústrias, tá certo? Gente, página 57. A gente tem esse texto aqui, ó, tá? Esse texto aqui que está em destaque, mostrando aí os principais tipos de indústria. Então, é sobre eles que a gente vai falar. E aí, vamos falar sobre essas questões aqui, certo? Então, ó, primeiro quadrinho tem a indústria de bens de produção. Aí nós temos o aço, o alumínio, as chapas de ferro, nafta e etc. Aí dessa indústria de bens de produção, aí a gente vem aqui para a indústria de bens de capital. Temos aí do lado máquinas, ferramentas, lubrificantes, autopeças e etc. E por fim, no terceiro quadrinho, indústria de bens de consumo, automóveis, eletrodomésticos, vestuário, alimentos e etc. Gente, isso é um esquema simples, tá? Para vocês entenderem aí esses três tipos de indústria. Toda indústria, gente, ela é, no caso, do setor que a gente chama de secundário, tá? Todas as atividades do setor primário são ligadas a questões da natureza, como agricultura, pesca, extrativismo. Então, são atividades ligadas geralmente a coisas da natureza, sem que precise passar por uma transformação, sem que precise passar aí por um processo industrial. Setor secundário vai ser, no caso, o setor aí que a gente tem a industrialização, que é quando a gente pega as coisas do setor primário, industrializa, transforma, né, no caso, para o comércio ou então para serviços, tá? Então, a gente vai ter aí esses três setores principais: o primário, o secundário e o terciário. O primário com agricultura, extrativismo, pesca, coisas ligadas à natureza. Secundário, indústria, o setor da transformação. E o terciário, comércio e serviços. A gente também tem o setor quaternário e a gente tem o setor quinário, tá? O quaternário e o quinário a gente vai ver somente em outras aulas, que é quando a gente fala aí, no caso de robótica, biotecnologia, indústria espacial, indústria aí no caso que faz foguetes e assim por diante. E a gente vai ter o setor quinário, que é o setor da comunicação e da informação, certo? Então, ó, quando a gente fala em indústria, né, o setor secundário, a gente está falando da transformação aí de matéria-prima em produtos para o consumo final, tá? Em produtos industrializados. Esses três tipos de indústria, elas vão aí ser caracterizadas de acordo com a finalidade do que sai de dentro dela, do que é produzido, tá certo? Então, por exemplo, a indústria de bens de produção, ela vai produzir máquinas, né, para as outras indústrias. Vamos ver aqui, ó. Além de bens de capital, tá, gente? Desculpa. A gente vai ter aqui esses três tipos, tá? Indústria de bens de produção, que a gente vai ter aí, no caso, ela como sendo chamada uma indústria pesada, tá? Ou então indústria de base. Toda vez que vocês ouvirem falar aí na indústria de base, a gente tá falando da indústria de bens de produção, que são indústrias pesadas. Elas vão fabricar o quê? Elas vão pegar, no caso, o produto bruto, a matéria-prima bruta, e transformar ela em uma matéria mais leve ou mais, digamos aí, aperfeiçoada para as outras indústrias. Vamos dar um exemplo bem prático. Um exemplo, né, vocês vão encontrar aqui no livro de vocês, que é no caso os minérios. A gente, quando pega um minério, transforma aí para a indústria siderúrgica, né, para que a indústria siderúrgica ela faça o aço. Então, aqui, ó, indústria de bens de produção diz assim: ou indústria pesada, também denominadas indústrias pesadas. Aliás, ou indústria de base, também denominadas indústrias pesadas. São as indústrias que gastam muita energia, transformando as matérias-primas para as outras indústrias. Um bom exemplo são as siderúrgicas, que transformam minerais em metais. Outro exemplo são as indústrias petroquímicas, metalúrgicas e as de cimento. Geralmente são instaladas próximas aos locais fornecedores de matéria-prima e dependem de boa rede de transporte.
Então, a indústria de bens de produção, geralmente, ela vai, né, trabalhar desde a extração, né, até o aperfeiçoamento desse material para a indústria, para as próximas indústrias, tá? Então, a indústria metalúrgica, a siderúrgica, a petroquímica, são exemplos aí de indústria de base. Que no caso, para você ter um material, né, ter um produto final, você precisa que esse material ele seja transformado e no caso a indústria de meios de produção ele dá esse primeiro passo, né, esse primeiro aperfeiçoamento aí nos materiais que as outras indústrias elas usam. A indústria de bens de capital, gente, a indústria de bens de capital a gente também chama ela de indústria de equipamentos, tá? Ou então de indústrias intermediárias. Essas indústrias de bens de capital, elas vão produzir uma indústria produzindo para outra, tá? Só que aí, ao invés delas fazerem aí esse processo de transformação de matéria-prima, ela vai dar aí o suporte para que aquela outra indústria ela funcione. No caso, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir o maquinário, né? Todas as máquinas que a outra indústria vai precisar. Ela vai produzir também os equipamentos, as peças. Ela vai produzir tudo aquilo que a outra indústria precisa para funcionar. Vamos supor, você vai comprar digamos assim, um carro. Então, esse carro, ele passou por várias indústrias até chegar na montadora. Então, várias indústrias, né, produz uma peça, né, cada uma produz uma peça diferente do carro, e a montadora, que é a indústria final, pega as peças dessas outras indústrias e monta um produto final. O produto que vai depois disso para a concessionária para ser vendido para o consumidor final, tá? Então, passou pela indústria de bens de produção para pegar aqueles materiais através do extrativismo, fez a transformação na indústria de bens de produção, fez as autopeças, né, na indústria de bens de capital e vai para a indústria de bens de consumo, que vai produzir aí o produto até que ele chegue à concessionária para ser entregue ao consumidor, tá bom? Então, a gente vai ter aí um processo de 3 indústrias. Aí aqui diz, indústria de bens de capital, de equipamentos ou intermediárias. É o mais importante tipo de indústria, pois é a que fornece máquinas, equipamentos e ferramentas ou autopeças para outras indústrias e também para os transportes. São exemplos as indústrias de componentes eletrônicos, as de máquinas, motores para carros ou aviões, e a de material de transporte ou outros equipamentos. Então, é uma indústria que trabalha para outra. E por fim, nós vamos ter a indústria de bens de consumo. Gente, essa talvez seja a mais fácil de vocês entenderem, porque a indústria de bens de consumo é aquela que nos traz o produto final, tá? A indústria de bens de consumo, a gente também vai chamar ela de indústria leve, ok? E ela vai ser aí, no caso, classificada em 2 tipos. A gente vai ter a de bens de consumo duráveis, que vai produzir aí produtos que não são perecíveis. E a gente vai ter a indústria de bens de consumo não duráveis, que é a que vai produzir aí, no caso, para o consumo rápido, tá? O produto aí, que no caso geralmente são ligados a produtos perecíveis. Ó, no livro de vocês diz assim, também chamadas de indústrias leves são as que produzem diretamente para o mercado consumidor, a partir de produtos e bens provenientes das indústrias de base ou da agricultura. Estão divididas em duráveis e não duráveis. Então, preste atenção, gente. A indústria de bens de consumo, ela vai produzir aquele produto que o consumidor ele compra e ele não precisa mais fazer uma transformação, tá? Então, a indústria de bens de consumo vai ser classificada em 2 tipos. Bens de consumo duráveis são aqueles produtos que geralmente você compra e que geralmente você passa mais de um ano com eles. São produtos que você compra com garantia, tá? Então, vamos supor, móveis, carros, produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, geralmente você compra com garantia. Então, são produtos que geralmente não são perecíveis e duram aí mais de um ano. Produtos que vêm da indústria de bens de consumo não duráveis. São produtos perecíveis, que tem que ter um consumo rápido, um consumo
num período menor que um ano. Por exemplo, cosméticos, né? Perfumes, shampoo, alimentos, todos esses produtos aí, eles são, no caso, voltados para produtos perecíveis ou então produtos que têm uma durabilidade menor, tá? Quando a gente fala em produtos perecíveis, gente, geralmente a gente pensa em quê? Em alimentos. Mas a indústria de bens de consumo não duráveis, ela não produz somente alimentos, ela produz produtos que vendam, aliás, que durem um pouco menos, para que eles vendam bem mais rápido, né? Porque o consumo ele tem que ser rápido realmente, senão ele perde a validade, tá certo? Então aqui, ó, indústria de bens de consumo duráveis são as que fabricam mercadorias não perecíveis. Exemplos: automóveis, eletrodomésticos e móveis. Indústria de bens de consumo não duráveis são aquelas que produzem bens de consumo rápido e de consumo generalizado, como os produtos alimentícios, vestuários, cigarros, bebidas, remédios e etc. Então, gente, ó, para finalizar essa aula, a gente vai falar aqui, no caso, um pouquinho sobre essas indústrias de forma geral, tá? Como se, por exemplo, fossem as vantagens e as desvantagens dessas indústrias. Quando você faz uma relação entre os produtos industrializados que você conhece e entre os produtos industrializados que você compraria, você geralmente pensa na durabilidade desse produto, tá? Mas a gente não tem que pensar somente o quanto aquele produto vai durar. A gente também tem que pensar como esse produto ele foi criado, ou como essa indústria ela está, no caso, cuidando do meio ambiente, a gente falando aí no sentido de sustentabilidade mesmo, tá, gente? Então a gente não tem que pensar somente, essa indústria vende isso e isso aqui dura muito. Ou então essa indústria vende isso aqui é muito barato. A gente tem que pensar também no meio ambiente, como essa indústria ela tem se comportado. Então, por isso que geralmente os produtos industrializados, eles vêm com um selo. Quando você compra, por exemplo, um eletrodoméstico, ele vem lá um selo, né, mostrando se aquele produto ele foi aprovado ou não, se ele está sendo aprovado pelo Inmetro, se ele gasta muita ou pouca energia, se é um produto realmente que está de acordo com as normas, né, usadas para proteger, para preservar o meio ambiente, tá certo? Então, ó, as indústrias elas são muito importantes para o desenvolvimento das nações. Então, nas nações bem industrializadas, né, estados nacionais que são bem industrializados, eles são automaticamente desenvolvidos. Porque aí, no caso, você vender um produto que não é industrializado e você vender um produto industrializado tem um peso aí bem maior, né, na diferença aí de valores. Por exemplo, os Estados Unidos, eles compram muita laranja daqui do Brasil para que eles produzam lá suco de laranja. Então, o suco de laranja industrializado, claro que vai ser bem mais caro do que a laranja naturalmente, a fruta, né? Porque aí, no caso, ele sofreu todo um processo, né? Ele teve outros aditivos, outros componentes. Ele tem a questão da embalagem, tem toda a questão de uma produção. Então, você comprar a fruta e fazer seu próprio suco e você comprar o suco já industrializado, né? Você vai ter uma diferença bem grande no valor, tá bom? Então, a gente vai ter, no caso, aí o que a gente chama de desenvolvimento das nações de acordo com a industrialização, com a quantidade de indústrias que essa nação ela vai ter. Se a nação ela também conta com indústrias mais voltadas aí para a área tecnológica, indústrias de tecnologia de ponta, indústrias aí de robótica, né, de informática, então essas indústrias elas vão ser aí no caso bem mais desenvolvidas porque elas vão ter um custo maior. Tem um custo maior para produzir? Tem, mas também tem um custo maior final, tá? No caso, um lucro muito grande. Então, o desenvolvimento das nações está muito ligado à questão da industrialização hoje em dia. Emprego. Gente, a geração de emprego é muito grande nos países onde a gente tem indústria, mas ao mesmo tempo a gente tem aquele problema que eu falei na última aula para vocês, que é o desemprego estrutural. Ao mesmo tempo que a indústria ela gera muito emprego, ela também aumenta muito a questão do desemprego devido à questão da tecnologia. Quando você coloca tecnologia, quando você coloca robótica dentro da indústria, né, para trabalhar aí no lugar da mão de obra humana, então você
você gera aí uma grande massa de desemprego estrutural. Pessoas que estão perdendo seus empregos para as máquinas e para os robôs. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma geração muito grande de emprego, a gente tem essa contrapartida de ter uma geração de desemprego estrutural também muito grande. Poluição. Isso é uma das principais desvantagens. Quando você pensa em indústria, você pensa logo na questão da poluição do ar. Mas não é somente a poluição do ar, gente. A gente tem outros problemas aí gerados pelas indústrias. A gente vai ter, no caso, a poluição do ar, que, como eu falei, que é o principal, né? Que é a emissão aí do gás carbônico, que gera aí, no caso, uma grande poluição nos grandes centros urbanos, que inclusive a gente tem aí vários acordos internacionais feitos entre os países para diminuir a emissão de gás carbônico. Mas há outros problemas, como por exemplo a questão da poluição visual, tá? A gente também vai ter a poluição aí do meio ambiente. Tem indústrias que realmente jogam os seus resíduos, né, aí dentro de rios, dentro de lagos, dentro do próprio oceano, como as indústrias petroquímicas, né? Às vezes a gente tem vazamento de petróleo. Então esse óleo, ele é, no caso aí, muito prejudicial à vida marinha. Ano passado, foi ano passado ou foi esse ano? Não lembro. Ano passado eu acho que a gente teve um grande acidente ambiental aqui nas praias do Nordeste, né? Nós tivemos aí vazamento de óleo, navio petroleiro, e esse óleo, no caso, ele saiu aí da indústria petroquímica. Então a gente teve aí a morte de vários animais, a gente teve praias aí que ficou totalmente imprópria para o banho. Acho que vocês acompanharam aí pelos jornais a situação que as praias do Nordeste ficaram. Então isso é uma das desvantagens, né, da industrialização. Outra coisa que a industrialização pode trazer como desvantagem é a questão aí de se misturar, né, componentes químicos, né, ao solo. Então, causando aí, no caso, digamos assim, um, um fenômeno, né, que no caso vai tratar esse solo. A gente vai ter que fazer uma reparação do solo para tirar aí os resíduos lançados pelas indústrias. Então, tem várias indústrias que poluem o meio ambiente, né? Além de poluir as águas, também poluem aí o solo. E a gente tem que fazer uma reparação desse solo para poder ter ele com uma produtividade novamente, para poder a gente ter aí o solo novamente ativo, né? Para plantação e para outras coisas. Então, ó, desenvolvimento das indústrias, a questão aí das vantagens, como por exemplo a geração de emprego, e das desvantagens aí, como a questão das poluições, tá? Então, são esses os fatores principais. Claro que se a gente for entrar em muitos detalhes aí sobre industrialização, a gente tem muito mais coisa para falar. Mas aí, gente, como vocês sabem, a gente tá vendo aí as partes principais aí das vantagens e desvantagens aí da industrialização. Esse assunto não está aí no livro de vocês. A gente tem aí sobre os tipos de indústria e a gente na próxima aula vai falar sobre desconcentração industrial. Mas é importante que vocês saibam esses pontos aí que estão ligados às indústrias, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.